Graça e paz do Senhor Jesus Cristo a todos os alunos da maior e melhor escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Daremos sequência à nossa meditação sobre as lições da nossa revista, que é da Convenção Batista Conservadora, e estamos estudando agora o plano eterno da salvação. Estamos na 12ª, na penúltima lição, e estudaremos hoje o Pacto Abraâmico e o Pacto da Cruz. Quem vos fala é o pastor Jairo Gonçalves Martins. Convido a ficar sintonizado conosco enquanto estudamos esta lição da Palavra de Deus. Nosso texto base de hoje está na página 52 da nossa revista e encontra-se em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulos 11, 23 a 25, Mateus 26, 28 e 1 aos Coríntios 11, 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. O texto áureo de hoje está em Hebreus, capítulo 8, verso 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. O pacto abraâmico e o pacto da cruz. É importante estudarmos, mesmo que em resumo, estes dois pactos, porque eles fazem parte do grande projeto eterno de Deus para a salvação dos pecadores. Lembrando que o projeto de Deus começou antes da fundação do mundo. Enquanto nada existia, Deus já havia planejado a salvação. E esse projeto ele vai continuar, mesmo depois do fim do presente sistema de coisas, e vai entrar na eternidade futura. É um pacto eterno que partiu do coração de Deus e veio ao nosso encontro em nosso benefício. E os pactos estão dentro deste projeto. Nós temos 8 pactos revelados na Bíblia. Claro que não teremos aqui tempo nem espaço para meditar em todos eles, mas à medida que for se desenrolando a lição, nós veremos a conexão que existe entre estes pactos e o projeto eterno de Deus. Um pacto, segundo a Bíblia, na teologia, é um concerto, ele é um compromisso que Deus assume para benefício do seu povo, é um compromisso de Deus em relação a determinado assunto. É um contrato feito entre Deus e os homens. Existem 2 categorias de pactos. O pacto condicional, que depende do homem, a adesão humana, o cumprimento daquilo que concerne o homem fazer, e o pacto incondicional, que é aquele pacto quando Deus assume o compromisso e faz acontecer a despeito da vontade humana, seja a negligência, seja a contrariedade, mas Deus faz acontecer. Então esses 2 tipos de pactos nós encontramos na Bíblia. E Deus mesmo foi quem fez esses pactos, e ele fez sempre com um propósito muito definido para concretizar o seu projeto. Na verdade, sem esses pactos, muitas partes do projeto ficariam sem cumprimento. Mas através dos pactos, Deus faz acontecer e então cumpre o seu projeto. É importante que os pactos de Deus, eles sempre são irrevogáveis. Todos têm a garantia da promessa divina. O pacto
incondicional, Deus faz acontecer. A garantia sempre é de Deus. E mesmo dentro do pacto condicional, que é aquele que exige uma parcela humana de atividade para o cumprimento, Deus levanta alguém que faça acontecer. Se alguém falhar, Deus levanta outra pessoa. E tudo que está delineado nos pactos, tudo que está prometido por Deus, não cai no vazio. A palavra de Deus nunca volta vazia. Deus sempre faz acontecer. O pacto abraâmico, como o próprio nome já diz, foi um pacto que Deus fez com Abraão, o homem Abraão, que apareceu na história da salvação, que se tem notícia dele na história da humanidade, em cerca de 2056 anos antes de Cristo, pela cronologia bíblica. Abraão, ele era um homem importante que habitava na cidade de Ur, na terra dos caldeus, na Mesopotâmia. E Abraão estava lá, vivendo a sua vida, um homem rico, um homem importante, de destaque na sociedade. Talvez tenha sido, conforme alguns autores, um líder militar. E Deus chamou aquele homem, não porque ele fosse importante na sociedade, mas porque Deus conheceu de antemão o coração dele e sabia que ele haveria de responder positivamente ao seu chamado. Lembrando que toda a salvação, todo o projeto, ele está embasado na presciência de Deus. Então Deus, conhecendo o coração de Abraão com antecedência, ele o chamou para cumprir um projeto muito especial. E dentro daquele pacto de Deus com Abraão, que nós temos em Gênesis capítulo 12, é o seguinte: ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O pacto de Deus com Abraão foi um pacto tríplice, que nós podemos analisar em detalhes para compreender as nuances, os objetivos deste pacto. No versículo 1 diz, vai para a terra que eu te mostrarei. A primeira parte do pacto de Deus com Abraão era a dádiva de uma terra geograficamente definida para que ele habitasse, para que ali desenvolvesse uma nação a partir da descendência de Abraão. Vejam que Deus ele trabalha com recomeços. Lá no começo, em Gênesis 1, versículo 2, nos é mostrado que o Senhor recomeçou novamente a terra. Ele restaurou a terra que era caótica. Dizem alguns teólogos, estudiosos da Escritura, que há um hiato de tempo indefinido entre o primeiro e o segundo versículo de Gênesis capítulo 1. Então, no primeiro, Deus criou todas as coisas, teria sido a terra original. Depois a terra foi destruída, talvez por causa do pecado de Satanás. E a partir do verso 2, Deus reconstruiu a terra. Deus restaurou, Deus preparou para colocar nela o ser humano criado à sua imagem e semelhança. Deus trabalha com recomeços. Quando a humanidade do tempo de Noé, cerca de 1650 anos depois da queda de Adão e Eva, aquela humanidade estava envolvida no pecado de tal maneira que Deus disse, eu me arrependo de haver criado o ser humano. Então Deus disse, eu vou dar cabo de toda esta geração. Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Deus o chamou. E então ele construiu a arca, ele e a sua família foram salvos com os animais. Então Deus recomeçou o planeta Terra, a humanidade, a partir de Noé. E com a chamada de Abraão também foi um recomeço.
Este pacto que Deus fez com Abraão foi um recomeço, porque até Abraão, nós tínhamos ali a dispensação do governo humano, a dispensação em que Deus tratava com todo mundo de uma forma generalizada. Mas a partir de Abraão e deste pacto, Deus afunilou o projeto e Deus passou a trabalhar diretamente com o homem e com a sua posteridade. Então houve um recomeço a partir de Abraão. E este pacto abrâmico envolveu a terra, a doação de uma área geograficamente definida para Abraão habitar com a sua posteridade. A segunda parte do pacto foi a descendência, que está no versículo 2. De ti farei uma grande nação. Então, esta aqui é a população que viria, né, a descendência geral de Abraão. Te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. A descendência de Abraão, ela é muito numerosa, sempre foi. O próprio Deus falou mais tarde com Abraão dizendo que tornaria a sua descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. E para Jacó ele falou que a descendência de Jacó, que vinha pela linha da promessa, dentro do pacto, Deus chamou Abraão, o filho da promessa foi Isaque, e depois o filho da promessa foi Jacó, futuro Israel. Então Deus disse para Jacó que a sua descendência seria tão numerosa quanto a areia do mar. Vejam que Deus prometeu uma descendência. Só que dentro desta descendência especial, nós vemos isto pelos outros pactos que vieram depois, subordinados ao pacto abrâmico, que haveria um descendente especial. Dentro da descendência geral, haveria um descendente especial, que o apóstolo Paulo disse que era Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, foi o descendente especial de Abraão dentro do pacto geral. E em terceiro lugar, o pacto abrâmico abrangia a bênção de Deus. Versículo 3 nos diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as gentes, todas as etnias, todas as famílias da terra. A bênção de Deus, ela se completa ainda hoje através do cumprimento deste pacto. Foi um pacto incondicional. Deus não disse, se tu andares na minha presença, não. Vai, eu vou te dar a terra. Abraão foi e Deus deu a terra. E dentro desta promessa de bênção, nós podemos enumerar 3 itens importantíssimos. Para quem está acompanhando, na revista está na página 53, segunda coluna. A primeira bênção foi a outorga da Bíblia. A Bíblia que nos revela a vontade de Deus, nos conduz no caminho do Senhor. A Bíblia, ainda hoje, é o livro mais vendido e mais lido no mundo. É o livro que tem passado por milênios, por gerações inteiras, e tem chegado até nós tão atual como foi no dia em que foi escrito pela primeira vez cada um dos seus textos. Há muitos líderes religiosos hoje dizendo que a Bíblia está obsoleta, que a Bíblia é um livro muito antigo, que está desatualizada e precisa ser revisada. Na verdade, o que está acontecendo é que a Bíblia está mexendo com as estruturas destas pessoas. E eles não querem mudar de vida, eles não querem se adaptar ao Senhor. Eles querem que Deus se adapte à sua religiosidade tacanha. É a criatura querendo que o Criador se submeta. É o pecador infinitamente insignificante querendo que o Deus eterno, Criador todo-poderoso, se submeta à sua visão. É isso que acontece. Mas a palavra de Deus é uma das maiores bênçãos que o Senhor concedeu à humanidade. Porque dos cerca de 40 autores da Bíblia, todos eles são judeus, ou foram judeus, porque já partiram para a eternidade. Talvez um deles não tenha sido judeu, que foi Lucas o médico, que escreveu o Evangelho, que leva o seu nome, e escreveu o livro de Atos.
Mas ele foi um servo temente a Deus. E talvez o fato de Deus usar um gentio para escrever 2 livros da Bíblia tenha sido justamente para mostrar que os gentios também fazem parte desta bênção maravilhosa. Porque Deus disse todas as gentes, todas as pessoas. A segunda bênção que Deus concedeu à humanidade através do pacto abrâmico é a sua descendência espalhada pelo mundo inteiro. Aonde chega a descendência de Abraão, aonde chega o povo judeu, a bênção divina chega junto. Deus disse: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Se tu uma bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus tem abençoado os judeus onde eles chegam, a prosperidade. E mesmo sendo perseguidos, nunca desistiram e Deus nunca desistiu deles. A nação de Israel é um exemplo. Esteve longe da sua terra até 1948, mas voltou para sua terra, encontrou uma terra desértica, arrasada, e começou a reconstrução a duras penas, sempre sendo perseguida, atacada por exércitos inimigos, mas prosperaram, progrediram, e hoje Israel é uma das maiores potências bélicas do mundo. Israel está na vanguarda da cultura, do conhecimento, da tecnologia, e o mundo tem aprendido com Israel lições de técnica, de sobrevivência, entre eles o Brasil. Por exemplo, o Nordeste brasileiro tem sido beneficiado por técnicas israelenses de irrigação. O Nordeste brasileiro, terra fértil, porém desértica, está sendo beneficiado. De onde vem a tecnologia? De Israel. Então Israel é uma bênção por onde chega. E em terceiro lugar, a salvação oferecida através de Jesus Cristo é uma das grandes bênçãos, da maior bênção, sim, do pacto abrâmico. Jesus Cristo Salvador, que não faz distinção entre raça, cor, etnia, nacionalidade, mas todo aquele que nele crê recebe a salvação e a vida eterna. Então Jesus é a maior bênção vinda ao mundo dentro deste pacto de Deus com Abraão. O pacto de Abraão, ele não foi fechado em si mesmo. Ele foi um pacto definido com significado próprio, mas ele também é um pacto abrangente. A partir do pacto abraâmico, outros pactos vieram relacionados à nação de Israel e também, é claro, abertos a abençoar a humanidade toda. Nós temos, em primeiro lugar, o pacto palestínico, que encontra-se em Gênesis 15, versículos 7 a 21, que nos diz assim: disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Deus estava aqui falando com Abraão. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. E ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e pôs-os em ordem, as metades uma defronte da outra, e não partiu as aves. Ao cair do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo:
a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Quenezeu, o Queneu, o Cadmueu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. A terra de Canaã, desde o rio Eufrates até o rio do Egito, foi prometida por Deus para Abrão. Este aqui é o pacto palestínico. A terra de Israel, hoje, teve o nome inicial de terra de Canaã, porque os descendentes de Cã, filho de Noé, o terceiro filho de Noé, habitaram naquela terra. Mais tarde foi chamada Palestina por causa dos filisteus, que migraram para aquela terra e tiveram predomínio por muito tempo. Mas futuramente, depois que o Senhor entregou, tornou-se a Terra Santa, a terra de Israel, que às vezes é chamada também de Sião. Então Deus prometeu aquela terra, de uma forma, através de um pacto incondicional. Por exemplo, temos aqui o relato, que muitas pessoas podem não entender, de um sacrifício que foi oferecido. Conforme o costume da época, Deus determinou que Abraão levasse os animais para o sacrifício e partisse os animais pelo meio e separasse as metades. Obviamente, quando as duas metades eram separadas, arrastadas na terra, ficava no meio, entre as metades, o sangue derramado. E então, quando duas pessoas queriam fazer um pacto, elas faziam o seu tratado e passavam por entre as metades. Era um pacto de vida e morte. Só que quando Deus ordenou que Abraão preparasse aquele tipo de ritual, Abraão não passou por entre as metades. Abraão dormiu e apenas teve uma visão do que estava acontecendo. E Deus passou sozinho entre as metades. Aquela tocha de fogo era a representação da pessoa de Deus passando entre as metades e assumindo o compromisso unilateral do cumprimento do pacto. É como se Deus dissesse: aconteça o que acontecer, a despeito de judeus ou gentios, eu farei acontecer. A terra de Israel é do povo de Israel. E ele ainda definiu as nações que seriam expulsas na época para que o povo santo habitasse na terra. O pacto palestínico define que a terra é de Israel. O segundo pacto subordinado ao pacto abrâmico é o pacto mosaico. O pacto mosaico não foi também um pacto isolado. Quando Deus chamou Moisés, ele viu a glória do Senhor na sarça ardente, então ele definiu que Moisés libertaria o povo de Israel do Egito. E quando Israel saiu do Egito e começou a peregrinação pelo deserto em demanda da terra prometida, então Deus deu a lei para o povo de Israel no Monte Sinai. O povo ficou cerca de 2 anos acampado no Monte Sinai, quando Deus deu a lei. Ali então ele organizou a nação. Antes era apenas um povo. Era uma massa indefinida de povo. Mas ali Deus organizou. O povo foi dividido por tribos. Cada tribo tinha a sua localização ao redor da tenda do tabernáculo. Cada exército tinha a sua ordem de marcha, tinha o seu líder, e cada um tinha o seu espaço na nação de Israel. Tudo foi organizado pelo Senhor. A lei mosaica mostra isso, o Pentateuco mostra isso. Então o pacto mosaico, a lei que foi dada, ela era condicional. Em Deuteronômio capítulo 11, versículos 26 a 28, Deus falou com Israel, através de Moisés, determinando a obediência à lei que ele havia dado. Porque se o povo não obedecesse, perderia as grandes oportunidades que Deus havia planejado para eles. Deuteronômio 11, 26 a 28 diz assim: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção,
quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. E Deus ele foi muito enfático e muito detalhado quando falou sobre a bênção e a maldição. Nós temos um texto maior, no capítulo, que nos mostra todas as benesses que viriam se houvesse obediência e todas as pragas e maldições e castigos que viriam se o povo desobedecesse à lei. Então o pacto mosaico foi a lei que Deus deu para Israel, para mostrar sua glória, para dirigir o povo no caminho do Senhor, para regular todos os relacionamentos de ordem social e principalmente na vida espiritual do povo. Então este pacto era um pacto completo. Não havia na lei mosaica uma divisão como hoje existe entre vida eclesiástica e secular. Não havia um dualismo de vida. Hoje, por exemplo, igreja e Estado são separados. Mas ali, na lei mosaica, não havia separação. A lei de Deus que regia os assuntos espirituais era a mesma lei que regia o comércio, a produção, o cuidado com a terra, até leis de ecologia tem no pacto mosaico. O casamento, a compra e venda de escravos, o tratamento com os escravos, com os animais, tudo isso foi regulado na lei mosaica. Nada escapou, inclusive o relacionamento íntimo dos casais. Tudo foi regulamentado na lei mosaica, porque Deus queria um povo santo. Então a lei mosaica, ela foi uma inserção divina posterior que veio para complementar o pacto abrâmico e trazer a bênção mais completa sobre a nação de Israel, que participava deste pacto como descendente de Abraão. Então o pacto mosaico, ele faz parte deste projeto e ele aponta também para o futuro, para aquele que cumpriria cabalmente este pacto, que foi Jesus, e então, através de Cristo, este pacto se tornaria real na vida daqueles que nele crescem. Um terceiro pacto, também subordinado e interrelacionado com o pacto abrâmico, é o pacto davídico. No Salmo 89, nós temos a revelação do pacto que Deus fez diretamente com Davi. Nós sabemos que Davi, ele era um judeu, descendente da tribo de Judá. Era uma família pobre, sem muita expressão naquela época, porém, Davi era filho de um homem honrado. Tinha vários irmãos, até que chegou o dia em que Deus disse para o profeta Samuel: tu vai e unge um dos filhos de Jessé como rei de Israel. Então Samuel pegou seu vaso de azeite e foi até a casa de Jessé e marcou um sacrifício a Deus. Como profeta, como sacerdote, ele podia fazer isto. E lá reuniu toda a família de Jessé, até que Davi chegou por último, porque era mais jovem, e foi ungido como rei de Israel, o homem escolhido por Deus para ser o rei de Israel. E aí então nós temos o pacto de Deus com Davi. Salmo 89, 3 e 4 diz assim: fiz aliança, fiz pacto com o meu servo Davi, o meu escolhido, e jurei a Davi, dizendo: para sempre estabelecerei a tua posteridade, e firmarei o teu trono de geração em geração. Lá nos versículos 19 até o 37 do mesmo capítulo, claro que não poderemos ler todos, mas nós temos o complemento deste pacto, a confirmação, onde Deus diz: outrora falaste em visão aos teus santos e disseste: a um herói concedi o poder de socorrer, do meio do povo exaltei um escolhido. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Dentro de tantas promessas que Deus fez para Davi, é que o seu trono
duraria para sempre. Por exemplo, versículo 34, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferirem. Veja que o pacto de Deus com Davi era incondicional. Independente das atitudes do próprio Davi ou sua descendência, Deus iria manter. Versículo 35. Uma vez jurei por minha santidade. E aí pergunta, e serei eu falso a Davi? A tua posteridade durará para sempre, o teu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua, e fiel como a testemunha no espaço. Veja que o pacto davídico foi um pacto incondicional, que Deus mesmo criou, determinou e garante o cumprimento. O pacto davídico, de que Davi seria rei para sempre sobre Israel. Mas Davi morreu. Davi pereceu e a sua descendência ocupou o trono enquanto Israel foi um reino independente. E no futuro, então, a nação de Israel, ela deixou de ser independente. A partir de 586 a.C., Israel deixou de ser independente até agora, em 1948. Então, como ficou a promessa? A promessa cumpriu-se em Jesus Cristo. Jesus Cristo veio como descendente direto do rei Davi. Como já expliquei em lições anteriores, Jesus Cristo era filho de Maria, sua mãe humana. E de Maria ele herdou a sua humanidade. E Maria era descendente do rei Davi, por um dos filhos chamado Natã. José era o pai adotivo de Jesus, porque Jesus nunca teve um pai humano, somente Deus, o seu pai divino. Mas José, como pai adotivo de Cristo, ele era descendente direto do rei Davi, através do rei Salomão. Então, se Israel fosse um reino independente, naquele tempo, José seria o rei de Israel. Maria seria a rainha, e Jesus seria o herdeiro do trono. Por isso que o anjo Gabriel, quando apareceu para Maria, disse que o ente santo que estava sendo gerado no ventre de Maria era chamado Filho de Deus, e disse mais ainda, Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Israel. O anjo confirmou a promessa de que Jesus era o descendente do rei Davi, que assumiria o trono eterno de Israel. Então o pacto davídico, ele não se resumiu ao rei Davi, ou à sua descendência meramente humana. O pacto davídico, ele perpassou a história da própria nação de Israel e entrou num aspecto eterno através da vida do Senhor Jesus Cristo. E o pacto abrâmico trouxe consigo, na sua abrangência, o pacto mais importante revelado na Escritura, que foi o pacto da cruz. O pacto da cruz, o pacto de Cristo Jesus. Cristo Jesus, Cordeiro de Deus, morrendo na cruz para salvar os pecadores. O pacto da cruz que se cumpriu em Jesus Cristo, ele é superior a todos os pactos anteriores. O próprio pacto abrâmico, embora o pacto da cruz esteja inserido no pacto original, mas o pacto da cruz se torna superior ao pacto original, porque ele é o desfecho final, ele é o ápice, é o cumprimento de tudo que foi profetizado, tipificado, tudo que foi demonstrado de qualquer maneira no Antigo Testamento. Então o pacto da cruz é o pacto da morte de Cristo na cruz do Calvário. Vejamos que dentro do pacto abrâmico, Deus prometeu terra, descendência e bênção. E Jesus Cristo, ele era o descendente. Dentro da descendência prometida por Deus, Jesus Cristo era o descendente principal e especial. Jesus Cristo foi superior, como o apóstolo Paulo escreveu em Gálatas, dizendo que Jesus Cristo ele foi o cumprimento, Jesus Cristo foi o ponto mais alto do pacto abrâmico
e cumpriu todas as promessas. Interessante que, de uma forma profética, em Apocalipse 12, que eu chamo de o capítulo eterno, que começa antes da história da humanidade, perpassa a era presente e chega até a eternidade futura. Em Apocalipse 12, nós temos a revelação do dragão, que é Satanás, da mulher, que é a nação de Israel, e do filho varão, que a mulher deu à luz e ele foi arrebatado para Deus o Pai. E este filho há de reger as nações. Este filho será poderoso. Este filho vencerá. Então, este aqui é exatamente o descendente especial da nação de Israel que há de reger este mundo. Então, no capítulo 12 de Apocalipse, nós encontramos profeticamente definindo o cumprimento daquele pacto abrâmico que foi dado lá cerca de 2000 anos antes de Cristo, que cumpriu-se em Jesus Cristo há 2000 anos atrás e que ainda vai acontecer no futuro, porque certas coisas já aconteceram, mas em Cristo todas as profecias e todo o projeto continua se cumprindo indefinidamente até que tudo esteja realizado. Então, Jesus Cristo foi o descendente principal prometido por Deus no pacto abrâmico. Jesus Cristo, ele era Deus Todo-Poderoso, encarnado, em essência, teve as duas naturezas, o único ser humano que veio a este mundo, que era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Tudo isso está dentro do pacto abrâmico, da natureza de Cristo. E Jesus, quando esteve neste mundo, pela sua vinda, sua vida, sua morte, ressurreição e ascensão, Jesus Cristo cumpriu todos os pactos anteriores. Nele houve o ápice do cumprimento das revelações. Jesus cumpriu o pacto abrâmico, sendo descendente. Jesus cumpriu o pacto mosaico, porque ele cumpriu a lei. Ele mesmo disse, eu vim para cumprir a lei. O pacto mosaico mostrava a santidade de Deus, pois Jesus Cristo foi absolutamente santo. Jesus cumpriu o pacto davídico, porque Jesus Cristo é o descendente por excelência do rei Davi, que recebeu profeticamente através do anjo e na realidade através da sua vida singular o trono de Davi, o direito a sentar-se no trono. E Jesus Cristo, ele está cumprindo hoje o pacto palestínico, porque pela sua graça e misericórdia Israel já voltou para sua terra. E nós sabemos que mesmo estando na era da graça, que é a era da igreja, Jesus Cristo continua dirigindo os acontecimentos principais do mundo para que o seu pacto e para que o seu projeto eterno não seja maculado e não seja impedido. Por mais que o mundo pense que se autogoverna, até pode fazer na vida particular, condenando-se a si próprio pelo abandono da verdade. Mas o projeto original continua intacto e vai se cumprir cabalmente, a despeito das pessoas. Então Jesus continua cumprindo, porque ele mesmo disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra. O domínio está nas mãos de Cristo. Então Jesus trouxe Israel de volta para sua terra em 1948. Ou melhor, eles começaram a voltar antes, mas como nação organizada em 1948. E este pacto será cumprido cabalmente quando Jesus Cristo voltar em glória para estabelecer o seu reino na terra. Então ele cumprirá de forma absoluta o pacto palestínico, porque toda a terra prometida para Abraão será dada para Israel quando Cristo voltar em glória. Hoje, o povo de Israel tem que lutar por um pedacinho de terra, tem que conquistar passo a passo, muitas vezes através da guerra, debaixo de opressões do antissemitismo universal.
Mas quando Cristo voltar, Ele fará acontecer, Ele dará para o seu povo a terra prometida de forma integral e para sempre. Então vemos que o pacto abrâmico está intimamente relacionado a todo o projeto de salvação, e sem este pacto muita coisa deixaria de acontecer. Mas como este pacto foi completo e perfeito, e os outros pactos que vieram depois complementam as realidades reveladas no primeiro, então nós vemos que Deus continua mantendo intacta a sua promessa, o seu projeto original de salvação, que está se cumprindo e se cumprirá no futuro. Cristo Jesus é o ponto mais alto de todos os pactos. O pacto da cruz é superior a todos, ele engloba todos os acontecimentos, ele cumpre todas as promessas e ele, Cristo Jesus, é o Senhor absoluto de toda a história e mantém incólume a sua promessa. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.